Fala, meu chuchu, tudo beleza? Tudo certinho? Prof. Mate GB chegando aqui na área, trazendo para vocês hoje uma coisa especial, mano, que você só encontra aqui no canal Matemática para Chuchu, beleza? Hoje eu vou trocar uma ideia com vocês, cara, sobre como que a gente pode gabaritar a prova de matemática aqui da UERJ que está se aproximando, beleza? Então, hoje eu trouxe uma questão de um simulado de uma empresa parceira da escola que eu trabalho, tá? E nessa questão eu vou estar comentando com vocês quais são os insights que vocês precisam ter, tá certo? Em uma questão de geometria, por onde a gente começa a desenvolver uma questão, tá? Eu sinto que muitos de vocês têm dificuldade, às vezes, de começar a questão, vocês às vezes ficam pensando em fórmula e seguem vários caminhos, não chegam a lugar nenhum e daí começa a bater o desespero e a insegurança. Então, o Prof. Mate B está aqui para ajudar vocês com esse tipo de situação, beleza? Então, vamos lá para a questão, vamos para os comentários, toma um cafezinho aí, pega um café, um biscoito, uma bolacha, que a gente vai trocar muita ideia nessa questão, beleza? Então, aqui está a nossa questão, tá? A empresa parceira é a empresa Somos, beleza? Esse foi o simulado que a empresa Somos aplicou nas suas escolas parceiras. Eu achei essa questão interessantíssima, fica aqui o meu elogio aí à empresa, aos autores do simulado, tá certo? E eu achei essa questão interessante por alguns motivos, né? Primeiro que para a gente desenvolver essa questão, a gente acaba esbarrando em conceitos que são cruciais para que a gente consiga gabaritar a matemática na UERJ, tá? Já comentei aqui algumas vezes que falando em geometria plana é impossível a gente mandar bem em geometria plana sem dominar triângulos, gente, não tem como, tá? Então, primeira parada que a gente tem que focar essa semana nos nossos estudos vamos rever tudo que a gente puder sobre triângulos e eu vou comentar para vocês aqui as coisas que mais caem sobre geometria plana na UERJ e dentro dessa questão eu vou mostrar tudo que a gente pode explorar, tudo que a gente pode comentar, por onde a gente começa, beleza? Então, galera, sem mais delongas, vamos lá para a nossa questão, vamos aqui para a nossa primeira dica de como gabaritar matemática na UERJ, beleza? Olha, a primeira dica que eu vou dar para vocês é a seguinte, bicho. Toda a questão de geometria, mano, apareceu figura, apareceu desenho, tem uma imagenzinha, tem uma tabela, tem alguma coisa para ler. Mano, antes de ir pro texto, dá uma olhada, sabe qual é? Começa pela parte elementar, começa pela parte que é simples, a parte que é só conceito, e a partir dos conceitos você vai desenvolvendo a questão até chegar no momento que você vai abrir um leque de opções que você tem à sua disposição, e dessas opções você vai escolher a que mais se enquadra na questão. Aí você pode estar se perguntando, tá, professor, mas como que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, meu chuchu. Você está vendo que aqui a gente tem dois triângulos? Temos dois triângulos, certo? Beleza. O que a gente sabe sobre triângulo? Pô, triângulo tem que ter 3 lados, tem que ter 3 vértices, tem que ter 3 ângulos. E você consegue ver os 3 lados, os 3 vértices, mas cadê os 3 ângulos desse triângulo? Você só tem acesso a um deles, tá vendo? Ó, um ângulozinho a questão informou aqui, e o outro ângulozinho do outro triângulo, a questão informou ali também. Então, por sinal, é um ângulo de 90 graus, né? Estamos falando sobre triângulos e retângulos. Ótimo. Mas está faltando ângulo, não está faltando ângulo? Então, é isso que você precisa começar a fazer. Pô, está faltando qual informação? Eu vou começar tentando entender o que está faltando de informação na figura, porque são as informações que estão faltando, as informações que estão implícitas ali, que eu vou ter que desvendar, que vão me ajudar a resolver a questão, certo? Então eu vou começar dizendo que aqui, ó, temos um ângulozinho que eu vou chamar de ângulozinho alfa, tudo bem? Ó, aqui tem um ângulozinho que eu vou chamar de alfa. E aqui em cima tem um ângulozinho que eu vou chamar de ângulozinho teta, tudo bem? Então, esse ângulozinho aqui é o ângulozinho teta. O que a gente sabe sobre esses ângulos? Bom, a soma dos ângulos internos de todo o triângulo é sempre 180 graus, não é isso? Se aqui é 90, então podemos dizer aqui que alfa mais teta precisa ser igual a 90 graus, beleza? Porque 90 já está aqui do ângulo reto, então a soma desses outros dois precisa ser 90 também, beleza? Agora vamos fazer a mesma coisa que esse outro triângulozinho aqui, com o triângulo ABC. Olha, aqui a gente tem um ângulozinho também, não é? Que não foi informado de maneira explícita, mas esse ângulozinho está aqui, não é isso? Beleza. Repara que tem mais um ângulo de 90 graus que foi informado no desenho, tá vendo? O desenho está dizendo que aqui é 90 graus. O que a gente sabe? Que esses 3 ângulos somados aqui são um ângulo que a gente chama de ângulo de meia volta, né? Uma volta completa é 360, então metade de uma volta é 180 graus. A soma desses 3 precisa ser 180 graus, assim como a soma dos 3 ângulos do nosso triângulo BDE. Opa, então peraí. Se eu sei que aqui tem 90 graus, que esse ângulozinho aqui do meio é 90 graus,
alfa. Mas esse outro ângulo roxo aqui que eu estou desenhando tem que ser 90 também. Por quê? 90 mais 90, 180. E alfa mais quem? Alfa mais qual valor dava aqui, ó, 90 graus? Alfa mais θ, não é? Então, esse outro ângulozinho aqui tem que ser um ângulozinho com a mesma letra que a gente usou aqui no vértice E, porque eles são ângulos que possuem a mesma medida, mesmo que a gente não saiba qual é a medida desse ângulo. Você está entendendo, meu querido? A gente começa desenvolvendo o que não está desenhado na questão, que não está de forma explícita. É por aí que a gente começa a desenvolver para saber qual mecanismo, qual fórmula, qual teorema a gente vai precisar utilizar. E daí já sabemos aqui que esse ângulo é θ, esse outro ângulozinho aqui tem que ser alfa. Ah, mas por que, professor? Por que esse outro ângulozinho aqui tem que ser alfa? Porque a soma desses dois ângulos precisa ser 90 graus também, não é? Bom, ao olhar para esses dois triângulos, sem ler o texto, a gente já consegue sacar que esses dois triângulos são triângulos semelhantes pelo caso de semelhança ângulo-ângulo. Sempre que dois triângulos possuem dois ângulos com a mesma medida, dois ângulos de um triângulo possuem a mesma medida que os dois ângulos do outro triângulo, né? Então, se isso acontece, a gente pode considerar esses triângulos semelhantes? Sim, pode considerar esses triângulos semelhantes. E por que essa questão é uma questão tão bacana? Se vocês fizeram, quem fez o primeiro exame desse ano da UERJ, tinha uma questão lá sobre mosaicos e quadrados que estavam meio que um por cima do outro, cara, que a gente também usou semelhanças de triângulos. Então, essa questão é uma questão muito parecida com uma questão que caiu na prova recentemente, né? Então, repara, vamos partir para o texto agora? A gente já sabe que esses dois triângulos são semelhantes, né? Tá bom, olha o que o texto fala. Na figura a seguir, sabe-se que o triângulo ABC tem área igual a 54 centímetros quadrados e que os lados AB e BE medem, respectivamente, 12 centímetros e 10 centímetros. Então, vamos anotar aqui essas informações. Ó, AB é 12 centímetros e BE é igual a 10 centímetros, beleza? Show. Ótimo. Então, o segmento AD mede AD, se a gente olhar aqui com calma, o segmento AD seria AB mais BD, não é isso? Então, repara, o segmento AD é desse pontinho aqui até esse outro camarada aqui, não é isso? Isso vai ser 12 mais alguma coisa, certo? Então, gente, me ajuda a pensar aqui. Se o segmento AD vai ser 12 mais uma medida, obviamente ele precisa ser maior do que 12, concorda? Dá uma sacada nas alternativas aqui. Duas alternativas aqui são inúteis para a gente, né? Ah, professor, mas isso aí está acontecendo nesse bendito simulado que você fez, na prova do UERJ, esse tipo de coisa não acontece não. Vai vendo, meu filho, vai vendo. Acontece sim, cara, e acontece bastante. Às vezes, quando a gente só começa a analisar a questão, a gente já passa a sacar que é uma banca que costuma trabalhar com 4 alternativas e, pô, se a gente elimina 2, já estamos aqui com 50% de chance de acerto ou erro entre as alternativas, certo? E isso acontece bastante, tá? Quando a gente analisa as questões de matemática com calma, de vez em quando a gente já consegue ver, olha, essa letra e essa letra, elas são absurdas, não pode ser alternativa, tá? Bom, seguindo aqui com a nossa questão. Sobre triângulo e retângulo, o que a gente lembra? Vamos lá. Sobre triângulo e retângulo, a gente pode pensar em Pitágoras. Pitágoras é bem-vindo para triângulo e retângulo? Pitágoras é bem-vindo para triângulo e retângulo. Sobre triângulo e retângulo, a gente pode pensar em trigonometria. Trigonometria é bem-vindo em triângulo e retângulo? É bem-vindo em triângulo e retângulo, porque a gente tem lá os ângulozinhos, né? 30, 45 e 60, que são os ângulozinhos notáveis. Tem musiquinha na internet para ajudar a decorar, não é isso? Show de bola. Mas aqui trigonometria não se encaixa porque a gente não tem informação dos ângulos, ok? Mas vale lembrar também, né? O que mais que a gente pode pensar aqui? Bom, sobre triângulo e retângulo, dá para pensar de repente nos triângulos que são egípcios, né? A gente falou um pouquinho esse ano, lembra? Sobre o triângulo egípcio, que ele tem um padrãozinho, não era? Legal. Então, é bem-vindo também revisitar esse conteúdo nessa reta final da prova, tá? Mas a informação que a gente vai utilizar para resolver a nossa questão aqui é a informação da área, que é a informação que foi dada aqui no texto, ó. A área desse triângulo é igual a 54, não é? Ou seja, base vezes altura sobre 2, que é a área de triângulo. A área de triângulo é sempre base vezes altura sobre 2. Professor, posso aplicar essa fórmula para qualquer triângulo? Desde que você tenha base e altura, sim, com certeza, tá?
E qual que é o conceito de altura? O conceito de altura é esse aqui, ó, é formar 90 graus com a base, tá? E todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Então, basicamente, base e altura são os catetos, tudo bem? Bom, o que a gente está falando? Que, vamos lá, vamos desenvolver esse cara. Que a base aqui, 12, ó, 12 vezes a altura, dividido por 2, tem que ser igual à área, que é 54, beleza? Aí me ajuda aqui, meu chuchu. Bom, 12 dividido por 2 é quanto? 6. Então, temos essa condição, ó, 6H igual a 54, certo? Esse 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então, 6 vezes quanto vai dar 54? Bom, 6 vezes 9. Então, essa altura aqui precisa ser igual a 9, tudo bem? Então, vamos lá, ó. Esse camarada aqui, a gente já sabe agora que é 9. Aí vocês vão estar se perguntando nesse momento, caramba, cara, mas a gente ainda não chegou na resposta, por que será? Calma, meu chuchu, estou resolvendo aqui devagar com você, estou comentando coisas que você precisa estudar e rever ao longo dessa semana, tá bom? Então, se de repente você achar que estou indo meio devagar, bota aí acelerado, bota em 1.5, em 2 vezes, até você chegar na resposta final aqui, tudo bem? Bom, seguindo com o nosso desenvolvimento, repara, aqui é 9 e aqui é 12. Falta essa outra medidazinha aqui desse outro triângulo, né? Se a gente for pensar assim, como é que eu encontro esse cara? Vale eu pensar em teorema de Pitágoras, né? Porque teorema de Pitágoras eu já tenho 2 dos 3 valores do triângulo, mas esse triângulo é um triângulo que a gente chama de triângulo pitagórico. Faça aí a sua anotação também, você que está aqui comigo, está acompanhando o vídeo até aqui. Cara, triângulo pitagórico é um triângulo que cai bastante no nosso vestibular, tá certo? Que é o triângulo famoso lá, ó, de medidas 3, 4 e 5, e os seus múltiplos. Como assim seus múltiplos? Olha, aqui a gente tem o padrão 3, 4 e 5, só que vezes 3. Por quê? 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 4 é 12, e 3 vezes 5 vai ser a nossa bendita hipotenusa. Então, aqui ó, tem que ser 15. E como a gente viu que esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, não é isso? A gente consegue matar nossa questão agora, porque falta só descobrir ó, essa medidazinha aqui que é x, porque 12 mais essa medidazinha aqui que eu estou chamando de x é o segmento AD. E como que a gente pode montar a semelhança? Vamos lá. A gente não começou montando os ângulos aqui do nosso triângulo? Olha lá. Oposto ao ângulo de 90 graus, no triângulo menorzinho aqui, a gente tem o 10. Então, 10 dividido por oposto ao ângulo de 90 graus, no outro triângulo, a gente tem a medida aqui, ó, 15, que é a outra hipotenusa. Então, uma hipotenusa dividida pela outra, beleza. Agora, vamos lá, a gente quer descobrir o x, não é? No nosso triângulozinho aqui, o x está oposto ao ângulo que nós chamamos de θ. Então, oposto a θ aqui, x, beleza. Dividido a oposto a θ no outro triângulo. Qual é o valor do cara que está oposto a θ aqui? É o 9. Então, dividido aqui por 9. Ótimo, montamos a semelhança, multiplicando cruzado. 15 vezes x, olha lá. 15x vai ser igual a 10 vezes 9, que é 90. Então, o x vai ser 90 dividido por 15. Então, meu consagrado, meu considerado, minha considerada, quanto que é 90 dividido por 15? Pô, 15 mais 15, 30. 30, 60, 90. Ah, então o x tem que ser 6. Presta bastante atenção aqui. Lembra que a gente riscou 2 alternativas no começo da questão? Agora, quando a gente olha, a gente só tem como opção o 20 e 18, certo? Mas se você não tomar um cuidado de, ao desenvolver a questão, começar a perceber as respostas que são assim inviáveis para a questão, não faz sentido aquela resposta. Se você não marcar um xizinho ali, mano, mas tem que fazer isso com convicção, tem que fazer isso quando você tem certeza, tá? Não adianta você bater o olho e falar, ah, eu acho que não é. Matemática não é achismo, certo? Matemática é ciência. Então, mano, olha só, a gente já tinha eliminado o 6. A gente sabe que 6 não é alternativa. Fica mais fácil da gente lembrar que o segmento AD é 12 mais o BD, que é 6, e 12 mais 6 é 18. Resposta, então, aqui ó, vai ser a letra B. Né? Resposta à letra B, que vai ser 18. Por que eu estou comentando isso? Por que eu estou fazendo esse comentário, gente? Porque se a gente não tomar cuidado, quando a gente acha essa medida 6 e a gente olha para as alternativas, a gente vê que 6 é uma alternativa, o que a gente faz se a gente não tiver cuidado? A gente vai lá e marca o bendito 6 e arruma a questão que a gente tinha acertado.
Então, galera, tá aqui a questão. Geometria plana é um bizu, triângulo é um bizu, tá certo? Fica aqui as minhas dicas para vocês gabaritarem matemática na UERJ, gabaritarem a prova que está por vir, beleza? E tamo junto, cola aqui no canal, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa aí seu like, deixa seu comentário, vai me ajudar muito pro YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. E acompanha aqui no canal que essa semana eu vou lançar mais outras 3 dicas de como gabaritar a UERJ no nosso vestibular, beleza? Forte abraço, fica com Deus, Chuchu, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.